Olá, meus irmãos! Graças a Deus! Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje nós estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que será a lição de número 7, no dia 17 de novembro de 2024. E eu convido você a participar conosco deste vídeo, que você possa aprender, que possa ser de grande edificação para a sua vida e também para os seus alunos. E se você é um professor, né, essa aula é para você. Se você é um aluno também, essa aula é para você, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos fortalece, é aquela que nos edifica, né? E nós estamos comentando aí as lições bíblicas, né, as promessas de Deus. Então, você está ligado nessas promessas que Deus tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar a promessa de Deus, a promessa de um coração novo, tá certo? Nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 36 e versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Tá certo? Então, esse é o nosso texto áureo. Verdade prática. Diz assim: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo de número 2, do versículo 25 a 29, e Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. É muito importante que você leia, tá certo? Essas passagens para que você possa ter domínio do assunto que nós vamos falar, tá bom? Meus queridos, bora lá então para nós iniciarmos a nossa aula, né? Nós já estamos em aula, nós já iniciamos esta aula, tá? Então, eu já vou explanar aqui um pouco sobre o texto áureo que nós já lemos, tá? O texto áureo fala de um novo coração, né? Quem está vivendo em aparelhos, né, sabe aquele que já passou por isso, né? Porque precisa de um coração, né? Ou o seu coração está defeituoso, ou almeja uma oportunidade de trocá-lo. Porque aquele que está com problemas no coração, ele quer viver. Ele está numa fila esperando uma oportunidade para que o seu coração seja trocado e ele prolongue a sua vida. Tá? E aqui nós vemos que Deus quer que o seu povo prolongue. Deus quer que o seu povo viva. Essa é o grande detalhe da lição, né? Deus não quer que você morra com um coração de pedra, com um coração falido, com um coração fracassado. Mas Ele nos oferece uma nova oportunidade. Abrace essa oportunidade, tá bom? Um coração de pedra é um coração sem sentimentos, sem vida, sem crescimento, imobilizado, que não se pode se locomover, né? É um coração doente. Na verdade prática, também quero compartilhar com vocês, quando você está em uma situação à beira da morte e tem a oportunidade de vida, a única palavra que encontramos é gratidão, né? Então, se você até o final dessa aula se sentir grato por aquilo que Deus já fez por você, você já aprendeu muita coisa aqui nesta oportunidade que nós estamos tendo de aprender a palavra de Deus. Tá certo? Queridos, então bora lá. A introdução da nossa lição diz assim: um coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra refere-se à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida e as promessas para o coração são o tema dessa lição. Querido, já para a gente identificar essas promessas que Deus faz
para as nossas vidas. Veja, o livro de Provérbios, se você tiver Bíblia aí e quiser abri-la comigo, livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Né? Já anote aí, são versículos que não estão na nossa lição, tá? Mas que vão nos ajudar muito ao compreendimento do conteúdo da lição. Tá? Então, abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 4 e versículo de número 23, que diz assim, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Queridos, aqui nós vemos que o autor, né, Salomão, ao escrever aqui esse provérbio, ele está dizendo para nós, né? Olha, se você quer guardar alguma coisa de toda a sua vida, de tudo aquilo que você se empenha, de tudo aquilo que você acredita, de tudo aquilo que você faz, tá? Guarde o seu coração, porque é do coração que procedem todas as saídas da vida. Tá? Então, se você quer guardar alguma coisa, guarde o seu coração. Vamos continuando. Né? Ainda na nossa introdução, nós podemos ver o seguinte: no livro de Salmo, Salmo de número. Deixa eu abrir aqui para a gente meditar. Salmo de número 119 e o verso 105. Vamos abrir lá. Ficou aqui. Muito bem. 119 e o versículo de número 105. Veja o que diz o versículo 105. O verso, né? Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu tenho o meu coração voltado, né, para aquilo que Deus me chamou, para aquilo que Deus me chamou para guardar o coração, e esse coração me leva a esses entendimentos, né, que é caminhar conforme a verdade da palavra de Deus, com certeza eu encontrarei essa bênção, né? Essa promessa desse novo coração. Emerson, mas como encontrar esse novo coração? Nós vamos entender, né, no decorrer da nossa lição, né, a respeito deste coração. No tópico primeiro, diz aí, né? Coração, a perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra refere-se ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano, em uma integralidade, corpo, alma e espírito, é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Então vamos entender, né, para que a gente possa conseguir concluir aqui esse primeiro tópico. Como entendemos que a Bíblia, ela menciona o coração do homem e revela-nos que realmente somos interiormente, essa mostra que realmente quem realmente somos. Pois nós podemos dividi-la em 3 partes. Anote aí essas partes. Primeira, né, pensamentos. Então veja, nós podemos dividir a nossa mente aonde? Em nossos pensamentos. Como que eu vou dividir isso no meu pensamento, irmão Emerson? Anote aí. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículos de número 14 e 15, que diz assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15.
Depois de havendo a consciência concebido à luz, o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Querido, então, o que nós podemos entender aqui nessas questões? Que essas situações levam-nos, os nossos pensamentos, nós encontramos essas situações, né, que nos levam a levar os nossos pensamentos acerca dessas situações. Então, veja, Tiago está falando aqui para nós, né, que cada um é tentado quando atraído, quando é chamado a sua atenção pela sua própria concupiscência. Então, nós somos atraídos por aquilo que nos chama a atenção, por aquilo que nós temos fraqueza. Nessas condições, nós temos que estar aptos para entender o nosso coração. Porque nem sempre aquilo que nós vamos falar, é o sentimento do meu coração. Não, esse é o sentimento carnal. Nós vamos falar sobre esse sentimento. Então, nós temos que estar atento a essas situações. Primeiro, pensamentos, desejos e emoções. Então, nesse primeiro pensamento, né, eu separei aqui dentro desse pensamento 3 situações também. A primeira parte desse pensamento, né, do o homem que esse pensamento do homem, veja o que diz Tiago ainda aqui no capítulo de número 4, Tiago capítulo 4, veja o que diz os versículos 2 e 3. Ele está dizendo, pensamento do homem. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar e combater, e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes os vossos deleites. Em que gastamos esses deleites? Veja, ele continua aqui no versículo de número 4. Olha ao que nos leva esses pensamentos. Ele nos leva aos adultérios. Ele nos leva, não sabeis vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Querido, isso é muito forte. A Bíblia diz, olha, que nós devemos guardar o coração. Se nós devemos guardar o coração, nós seremos amigos de Deus. Mas se nós não guardarmos o nosso coração e nos entregarmos aos prazeres desta vida, nós estamos suscetível a quê, irmão Emerson? A perder a nossa salvação. Então, nós encontramos 3 tipos de pensamentos. Primeiro, o pensamento do homem, que leva o homem a essa situação. Nós também vemos o pensamento de Satanás. Veja o que diz Efésios, capítulo de número 2, versículos 2 e 3 também. Veja o que diz aí, Efésios 2, 2 e 3. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, em outra situação, em outro entendimento, você andava segundo o curso deste mundo. Mas ele vem dizendo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Ou você quer viver o resto da sua vida vivendo debaixo desse jugo entre os filhos da desobediência? E aí ele continua no versículo de número 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como outros também. Ou seja, o príncipe desse século, ele cegou o entendimento de muitos. E quantas pessoas estão deflagrando o evangelho, né, vivendo um evangelho totalmente distorcido da palavra de Deus,
E quando eu falo que essas pessoas estão vivendo um evangelho distorcido, é porque o inimigo, o diabo, Satanás, está trabalhando de uma forma tão sorrateira que ele vem enganando a muitos e muitas pessoas têm perdido essa comunhão e esse entendimento do que a Bíblia vem falar acerca dele. Veja o que diz João, capítulo de número 8 e o versículo de número 44. É isso. João, opa, eu pus errado aqui. João 8, 44. Veja o que diz. Vós tendes por pai o diabo, e que quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o desejo e o pensamento de Satanás é o que? Nos enganar. É levar-nos a sermos pessoas mentirosas. E todas as vezes que nós mentimos, nós estamos nos afastando de Deus e nos aproximamos do diabo. Veja que coisa forte. Outro pensamento, outra situação é aquilo que Deus quer de nós. Ah, meu irmão, aquilo que Deus quer de nós é algo precioso. É algo maravilhoso que Deus quer de nós. Abra sua Bíblia aí comigo, Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 17. Veja o que Paulo vai dizer acerca daquilo que combate essas coisas. Primeiro, versículo 17, diz assim: porque a carne é cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes, porém, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, ou seja, o Espírito de Deus, ele guerreia contra a minha carne, para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Por quê? Veja o que diz o versículo de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós já somos justificados pela cruz, pela graça de Deus que foi executada ali no Calvário. Então veja, no versículo de número 22, ainda em Gálatas 5, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. É isso que Deus quer, esse é o pensamento de Deus para o seu povo. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele é aquele que trabalha em nossos corações para que nós possamos estar cada vez mais cumprindo o propósito de Deus, daquilo que Ele intentou para cada um de nós. Ou seja, Ele quer cumprir a promessa dele aonde? Em nossos corações. Como que Ele vai cumprir a promessa em nossos corações, irmão Emerson? Quando nós entregamos nosso coração a Ele, e a partir dali, nosso coração de pedra se acaba e começa a restauração do coração novo, um coração de carne, um coração que nós vamos entender mais para frente. Vamos seguindo. Desejo. Desejo. Aqui nós descobrimos no homem interior o que estamos mais valorizando no mundo. O que nós estamos valorizando no mundo? Estamos valorizando o amor de Deus? Ou nós estamos valorizando os desejos da carne? Meu irmão, isso é muito forte. Porque a partir do momento que nós valorizamos mais nessa vida, é onde está o nosso coração. E a Bíblia vem dizer, o mandamento poderoso é Jesus dizendo: olha, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não devais nada a não ser o amor. É isso que a Bíblia vai dizer. E aí nós temos que entender aquilo que Deus quer que eu e você valorize, que é o amor de Deus. No Salmo 37, do verso 4 ao verso 11, nós aprendemos a sentir prazer e satisfação em servir a Deus. Se você for lá no Salmo 37, do verso 4 ao verso 11,
você vai ver que o salmista fala ali da sua satisfação de servir a Deus. Quando eu estou satisfeito naquilo que eu estou fazendo, eu não troco nada pela. A, eu não troco a presença de Deus por nada. Eu não troco a palavra de Deus por outra coisa. Por quê? Porque aquilo me satisfaz servir a Deus. Isso é maravilhoso. E se você pegar essa satisfação, né? E lá em Mateus capítulo 26, no versículo 41, o desejo da carne, e quando ele vem falar ali que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, ele não vai dizer ali que o pecado é vitamina, não. O pecado é aquilo que nos distancia da santidade de Deus. Mas quanto mais eu buscar a verdade, a palavra de Deus, mais eu me aproximo dele. E isso é maravilhoso. Outra situação, as emoções. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar de 3 situações? Então, nós já falamos de pensamentos, desejo e agora emoções. As emoções nossas, muitas vezes, estão à flor da pele. Como assim? Essas emoções demonstram de que forma? Primeiro, o amor a Deus. A Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Enfrentar as emoções, a Bíblia diz que nós podemos enfrentar essas emoções angustiantes, em vez de negá-las. Como assim? Quais são essas emoções que são angustiantes? Por exemplo, né, uma morte na família. Você tem que enfrentar essas situações, você tem que viver o luto. Não adianta você querer passar por cima do luto, que aquilo vai te fazer mal. Então você tem que viver essas emoções. Você tem que chorar, sim, muitas das vezes, na flor da emoção, né, você precisa chorar, você precisa desabafar, você precisa pôr para fora, porque essas emoções podem lhe causar danos grandiosos. Então, nós temos que enfrentar essas emoções e não negá-las. Compartilhar as nossas emoções, a Bíblia diz que é saudável e útil compartilhar as nossas emoções, aquilo que está nos angustiando. Outro, Jesus e as suas emoções, a Bíblia vai dizer que Jesus experimentou todas as emoções e sentimentos e não pecou, por quê? Porque não cedeu aos sentimentos errados. Por que que nós pecamos? Porque nós acabamos cedendo a esses sentimentos. Jesus também sofreu e teve os mesmos sentimentos que nós, mas não cedeu, continuou firme no propósito de Deus, porque o seu coração estava voltado para aquilo que Deus determinou para a vida dele. E nós, meus irmãos, nós temos que acreditar naquilo que Deus nos chamou. Controlar as nossas emoções, a Bíblia diz que um homem que não controla as suas emoções vontade, as suas emoções e as suas vontades é como a cidade com muros derrubados. Ou seja, se eu não controlo as minhas vontades, as minhas emoções, eu não tenho domínio sobre elas. Logo, tudo que vier, né, e é por isso que ele vai falar como um muro derrubados. Por quê? Porque tudo aquilo que vem entra e saqueia e altera as minhas emoções. Então, há vários versículos na Bíblia que vai falar sobre lidar com emoções. A Bíblia traz versículos para lidar com todas as espécies de emoções específicas que a Bíblia vai tratar com o medo, raiva, vergonha, inveja, ansiedade, tristeza e também alegria. Então, essas emoções, nós precisamos tratar todas essas emoções. Tá certo, meus irmãos? A circuncisão do coração. Tópico 2. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão e a nova aliança. Mais para baixo diz assim, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, Romanos 2, 28, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração de cada pessoa. Então, meus queridos, essa circuncisão, o que era a circuncisão para que você possa entender?
No Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Entre Abraão, que começou lá com Abraão, fazendo a sua circuncisão, né? Lá na antiga aliança, Deus então estabelece uma conexão com o povo através daquilo que era físico. Então a circuncisão era tão importante, mesmo que a criança nascesse, né, e no 8º dia caísse no sábado, era crucial que ele fizesse a circuncisão no 8º dia, mesmo que fosse sábado. No cristianismo, a circuncisão era cobrada à vista como uma condição para obter a salvação. E Paulo vem então refutando essa condição que era pregada pelos discípulos, porque essa situação dispensava a graça de Deus. Então Paulo vem, né, com seus ensinos, com aquilo que ele entendeu da palavra de Deus, e trouxe o conhecimento deles que não, que isso era uma consequência que poderia fazer com que as pessoas não se rendessem ao cristianismo, aqueles que não eram judeus. Então, ele vem, né, dizendo, olha, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Então, não precisamos de circuncidar os cristãos. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Tópico 3. Um coração novo. Do meio para o final, diz assim, essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração e poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Então aqui Jeremias vai trazer ao conhecimento do judeu, daqueles que estavam ali, que aquela circuncisão iria acabar. Por quê? Porque aquilo que Deus ia estabelecer em uma nova oportunidade de salvação não necessitaria mais do ato físico, né, da circuncisão do crepúsculo do homem, mas sim de um coração voltado à sua palavra. Essa nova aliança, Jesus fala sobre isso, explica sobre o novo nascimento. Isso só pode acontecer quando você crê em Jesus como seu Salvador. Nós vamos ver isso no próximo tópico. Jesus explicou isso para Nicodemos, e é preciso nascer de novo e entrar no reino de Deus. Vamos seguindo. Um coração de quem está em Deus. Então vamos seguir aqui para o próximo, que diz assim: um coração inclinado a Deus. Um pouco para baixo, diz assim: do novo nascimento, da regeneração, por isso, essa passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, o próprio necessidade espiritual. A respeito disso, o Senhor diz, na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim que quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então, todo aquele que quer viver de acordo com os mandamentos de Deus, né, em um coração inclinado a Deus, para que tenhamos um coração inclinado às coisas do Espírito Santo, é preciso se afastar dos desejos e paixões do corpo, que são conhecidas pela inclinação da carne. Como alcançar um coração que se inclina para Cristo e não para a carne? Ora, primeiro, nós precisamos ter uma vida de oração. Por que, irmão Emerson? Porque isso nos ajuda a buscarmos a presença de Deus. Então eu preciso orar com fé, crendo, acreditando que Deus já me amou e Ele enviou o Consolador, porque quando eu faço isso, a minha fé me ajuda a crer que o Espírito Santo está em mim. E aí eu passo a obedecer os seus mandamentos. Quais são os seus mandamentos?
dar boas-vindas. De que forma? Ao Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu não tenho mais a direção da minha vida, mas é Cristo quem me direciona por intermédio do Espírito Santo. Então eu tenho que entregar a minha vida e ter fé de que essa direção é a direção certa, que o Espírito Santo vai me inclinando e assim eu vou melhorando a pessoa que eu sou. Esse é aquilo que Jesus veio fazer, que é mudar o coração do ser humano. Vamos lá. Um coração consciente. Do meio para o final diz assim: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as do seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração e que essa passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos entender isso. Um coração consciente é não seguir os padrões adotados pelo mundo. Assim, aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, para o seu coração, é transformado de uma mudança sobrenatural. Assim como no casamento, lá em João capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho, essa é uma mudança que para nós é uma renovação espiritual. Por quê? Porque essa renovação, ela traz o entendimento da palavra de Deus, e esse entendimento que fala aqui em Romanos, né, no capítulo de número 8, essa nova transformação, né, ela é agradável a Deus. Como? Prestar um culto racional. Não se conformar com este mundo. Ter a mente transformada e tendo a mente de Cristo. Como que eu vou ter a mente de Cristo? Quando eu tiver um coração consciente. Vamos seguir. Tópico 3, do meio para o final também. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano, por dentro, por fora. O Criador formou o homem em sua integridade, tanto a vida exterior quanto a interior, e por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as suas dimensões do coração. Vamos entender isso aqui também. Deus vê o coração do homem porque ele se importa com o homem. Querido, sabe por quê? Que muitas das vezes nós estamos no culto, estamos ouvindo uma palavra, estamos lendo a Bíblia, ou lendo um livro, ou fazendo algo para Deus, e alguém vem com uma palavra e pá! Você fala, puxa, isso falou comigo. Deus falou comigo. Por quê? Porque ele se importa com você. Querido, esses pensamentos, paixões, atitudes, se a pessoa confia nele, ele ama e ama os seus caminhos, querido, confie nele. Porque Deus vê o seu coração, conhece o seu coração. Ele entende se o seu coração é um coração mau e precisa ser transformado. E também ele entende o seu coração porque ele não olha como o homem vê. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus vê o coração do ser humano. Samuel olhou e viu os filhos de Jessé ali, tudo maravilhoso, fortes, grandes. Deus falou assim, espera aí, Samuel, não unja eles, eu não vejo como você. Eu olho para o interior do homem e Deus conhece o nosso interior. Provérbios 17:3, o fogo aprova a pureza da prata e o ouro, mas o Senhor prova os corações. Meu querido, isso é muito forte. Não é porque Deus conhece o nosso coração. Último tópico, a promessa para o coração. Com um coração feliz, do meio para o final também. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é,
um estado de felicidade para quem manifesta as suas virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade do cristão não se encontra nas coisas materiais, em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos que o coração alegre é bom remédio para o espírito abatido, virá secar os ossos. Como consequência dessa felicidade e alegria instalada no coração, hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas em que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa procura a presença de Deus no seu dia a dia, tem alegria no Senhor, que é a nossa força. Então, querido, vamos entender um pouco isso também. Um coração feliz, aquele que pratica a sua palavra, é bem-aventurado, ou seja, é feliz. Jesus falou sobre essas bem-aventuranças. Jesus fala, se não me engano, sobre 10 bem-aventuranças no Sermão do Monte, que é mencionado aqui. Qual é? A bênção do quebrantamento, a bênção do lamento, a bênção da mansidão, a bênção daquele que tem fome e sede de Deus, a bênção da misericórdia, a bênção de um coração puro, a bênção do prover de paz e a bênção de ser perseguido por causa dele. Então, ou seja, essa bênção, né, que nós vemos não é algo que possamos fazer que agrade as pessoas, mas aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus me faz ser abençoado. E quando eu sou abençoado, eu transfiro essa bênção para outras pessoas. Tópico 2. Um coração cheio de amor. Diz assim: o amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe verdadeira expressão de identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Querido, por isso, nessa consciência, né, um coração cheio de amor consegue perdoar. Um coração onde o Espírito Santo está derramando o seu amor, a sua bênção, que nós entendemos que fomos perdoados, nós também temos que conseguir perdoar. Por causa da paz que recebemos em Cristo, por causa da graça de Deus, o amor de Deus vem sendo derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E isso não tem medida. Como assim não tem medida? Quanto mais você se acha devedor, mais o Senhor derrama sobre o seu coração o desejo de amar e perdoar. Isso é lindo demais. Vamos seguindo. Tópico 3. O penhor do Espírito. Do meio para o final também. Diz assim: o qual também nos selou em seu poder do Espírito em nossos corações. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia de penhor, o Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o penhor, né, do Espírito. É um sinal de compra, é um depósito, é um primeiro pagamento de salvação. É uma promessa que nós, os crentes, teremos algo no futuro. Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14, está escrito: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Ou seja, o selo do Espírito Santo significa que o Espírito de Deus habita no cristão e ele voltará para levar o Espírito para ele. Graças a Deus. Queridos, concluímos a nossa lição. Na nossa conclusão, um novo coração. Para a igreja, ninguém pode ver o coração, pois ele refere ao interior de cada um.
A pessoa que falar uma coisa e pensar outra pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte da fraqueza da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe que tudo, de todos, de todas as coisas, tanto no universo quanto no coração do ser humano. Ou seja, Deus tem promessa de um coração novo, feliz, cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. E ele tem esse coração para você. Ah, mas irmão Emerson, eu tenho muita coisa para mudar. Pois é, bem-vindo ao Evangelho, porque é as boas novas de Cristo que vai fazer com que nós sejamos mudados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a sua vida por você ter estado conosco nesta aula, né? E eu vou ministrar uma bênção sobre você para que você, se ainda não foi regenerado, possa ser regenerado pelo Espírito de Deus. Ore comigo, querido Deus, eu lhe peço uma bênção, Senhor, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre este professor, sobre este aluno, aqueles que terão oportunidade, Senhor, no próximo domingo, de falarem sobre este coração. Que este novo coração possa frutificar em nós, como sendo perdoador e podendo perdoar através da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, e faz em nós, cria em nós um novo coração. Amém, meu querido? Deus te abençoe, no nome de Jesus. E quinta-feira nós estamos aqui no nosso plano de leitura. Não perca. Um abraço.